Bem, então, continuando, tá? Então, tu iniciou a medicação, tá? Pro paciente, realizou toda a psicoeducação, tá? Avisou sobre os efeitos, como o mecanismo, o porquê de tu estar usando aquela medicação e não outra pro paciente, tá? É importante tu explicar, tá? Sobre a dificuldade dificuldade não, mas a característica que os nossos medicamentos têm, muitos deles, de demorar mais um tempo maior para fazer efeito, não é anti-inflamatório, não é uma medicação analgésica que em 15 minutos faça efeito, né? Então, às vezes são meses, tá? Se diz muito a questão das 6 semanas para a gente considerar a falha terapêutica da medicação, tá? Mas muitas vezes precisa de mais, tá? Mais tempo ainda, tá? Mas de costume, assim, em torno de 14, lançar uma média, alguns medicamentos são mais rápidos, mais incisivos no início da ação, outros menos, né? Se destaca, assim, os tricíclicos, tá? Porém, eles têm mais efeitos colaterais, como boca seca, visão turva, constipação, uh, pré-síncope, tu pode ter hipotensão postural, tá? Que a maioria dos pacientes, quando bem orientados, toleram isso. A gente tem que ter um cuidado maior com pacientes polimedicados idosos, tá? Com essa medicação iniciar de uma forma mais lenta, tá? Mas pode acontecer isso, tá? E esperar e esperar. Dos antídotos para esses efeitos colaterais iniciais, assim, a maioria deles tu contorna com bastante gestão de líquidos, né? Eles vão ser mais pronunciados, a hipotensão postural, por exemplo, a boca seca, vai ser mais pronunciado em dias mais quentes, em regiões mais secas, né? Então, a água contorna isso, né? Então, o tricíclico é uma medicação que eu utilizo e tem um início de ação mais rápido, tá? E aguenta esse período, tá? Veja bem, isso são vídeos que eu tô falando para os meus pacientes, tá? Não é pro pessoal aí, enfim, não são dicas e conselhos para serem tomados por qualquer um, tá? Por exemplo, mirtazapina, ela é rápida, incisiva no início do tratamento, uma medicação legal, tá? Mas pode dar uma sonolência e sedação residual nos primeiros dias, assim como a fluvoxamina, tá? Aguenta, suporta um pouco, muitas vezes até recomendo o uso de bebidas cafeinadas ou mesmo manipulação de cafeína pela manhã para tu suportar o início, logo o teu corpo vai se adequar, se acostumar com aquilo e tu tem uma resposta, porém tu tem uma resposta mais rápida, tá? Serotoninérgicos, por exemplo, esse citalopram, dentro dessa classe se caracteriza por ser uma medicação um pouquinho mais rápida que as outras, tá? Ela dá é muito comum náuseas, isso é variável de pessoa para pessoa, náuseas, vômitos nunca vi na prática acontecer em função do uso, tá? E aumento paradoxal da ansiedade na primeira semana, né? Como é que eu faço para contornar isso, tá? Iniciando em doses muito lentas, usando de preferencialmente o gotas, que eu consigo titular, e aumentando lentamente as gotas. Se ainda assim as náuseas se tornarem insuportáveis, eu recomendo usar junto com o alimento, principalmente à noite, ou ainda fazendo uso do Vonal, tá? O Vonal, ele age propriamente no 5-HT3, né? Que é um receptor serotoninérgico, ali onde muitos antidepressivos agem também, tá? Então, para o tratamento ser bem sucedido, assim, é importante a gente ter consciência desses efeitos no início do tratamento, tá? E alguns podem, por exemplo, que eu falei do lítico, o mal-estar gástrico, tremores, tá? Os tremores, nem todas as pessoas acontece que usam lítio, tá? Mas que podem diminuir e diminuem de uma forma substancial depois de um ano de tratamento, tá? E a gente tem que levar em conta, muitas vezes a pessoa já estava com tremor essencial familiar, o lítio acentua aquilo. E ok, eu pergunto para muitos pacientes, isso te incomoda muito?
a ponto da gente descartar uma medicação tão importante, a gente tem que fazer essa pergunta, esse questionamento e não simplesmente fazer o paciente pensar contigo. E não simplesmente, descartar, não deu, sabe? Porque os benefícios são inúmeros, uma medicação barata, né? E que com o tempo vai diminuindo esses efeitos colaterais, tá? Então é uma coisa que a gente tem que ver junto com o paciente, né? Conversar a respeito disso, né? E então são algumas coisas que a gente tem que cuidar no início do tratamento, tá? Existem estratégias de diminuir esse tempo para o remédio começar a fazer efeito, tá? Estratégias farmacológicas, tá? Mas eu não vou falar delas aqui porque não é da minha prática, né? Diária, do dia a dia, embora eu faça elas, mas exercício físico diminui esse tempo, tá? Logo manter uma boa higiene do sono, um bom período sono-vigília, diminui esse tempo necessário para a medicação fazer efeito, tá? Então, são questões que a gente tem que levar em conta, né? Para isso. Por exemplo, uma paciente com IMC abaixo, tá? O limítrofe, salvo a questão de transtorno alimentar, assim, não contornável, tu estipular e orientar quanto à questão de ingesta alimentar, ingesta calórica, vai melhorar a questão do tratamento farmacológico também, tá? A própria questão de abuso de drogas, nem vou entrar no mérito, né? Não preciso nem falar. Mas a própria questão de perda ponderal, entre outras, a questão de socialização e outras medidas não farmacológicas que psicoterapia, tá, no período certo, correto, tá, vão proporcionar uma resposta melhor em tempo mais curto da medicação. Então acho isso muito importante e agradeço que vocês tenham vindo ver isso aqui e que por aqui eu posso reforçar e lembrar que muitos desses efeitos colaterais são passageiros, tá? Exceto como eu citei, o lítio, uma intoxicação por lítio, que são termômetros grosseiros, diarreia, ataxia, confusão mental, pode dar. Então, se procure o pronto atendimento o quanto antes, se for para tirar uma dúvida. Mas esses sintomas mais leves são comuns, sim, no início e são passageiros, tá? Então, é isso.